O Mengão jogou muito, jogou muita bola. Só amassando, amassando, amassando o Bahia. E ganhou de 2-0, hein? Jogão. Ainda bem que ganhou, hein? Porque o Palmeiras ganhou, o Fluminense ganhou. Então essa vitória foi muito importante. William, tudo bem? Abração a você, Calçade, Elton e o fã do esporte com a gente aqui no YouTube também. Eu não me recordo, talvez a memória possa estar me traindo, mas eu não me recordo do ano passado, a gente está falando de um ano que o Flamengo teve duas importantes conquistas, de uma sequência em ascensão do Flamengo, que a gente olhava exatamente e entendia onde estava a ascensão. Começo aqui, o ponto de evolução foi esse aqui, isso foi mantido no segundo, terceiro jogo, terceiro no quarto, quarto no quinto, isso foi evoluindo. A gente vê em muitos momentos um Flamengo que competia muito porque tinha um ano pra lá. Você foi pescar nesses feriados, tem que fazer assim. Uma carta da manga quando a coisa não ia bem, muito porque tinha outros detalhes, outros valores individuais para tirar outra carta da manga quando a coisa não ia bem. Mas em termos de evolução, assim, de olhar e falar, esse recorte de 5, 6 jogos, até 10 jogos, eu vi que houve uma ideia, essa ideia foi consolidada, ela evoluiu e ela começou a ser repetida até machucar os adversários. Veja bem, não é comparar ainda. O Flamengo cresceu muito com Mas você consegue olhar para esse trabalho? esse novo treinador, A né? gente pega lá, fazendo ali uma linha de corte, naquela derrota para o Red Bull Bragantino, de lá para cá, os jogos que se sucederam ali, você consegue entender o que o Leonardo Jardim queria, o que ele insistiu, o que ele repetiu e por que hoje a gente consegue olhar para a vitória do Bahia e ver traços da vitória no meio de semana. Quando o Calçade fala, mudou, acho que 5 jogadores você falou, né, Calça? Tá, e é curioso, porque eu falei, caramba, foram 5, mas é porque tava uma ideia tão quase que repetida, que era Everton, Paquetá e Arrascaeta. Paquetá aproximando com o Arrascaeta com o Lino. Um homem na frente, que era o Bruno no outro jogo, hoje era o Pedro. Então, você já começa a ter essas ideias. Se você parar para ver, existe um falso mito de que o Jorge Jesus repetia a escalação de todos os jogos. Não. Ele trocava poucas peças. Só que a ideia estava ali, aí você não lembrava exatamente. Então, assim, eu consigo ver que tem uma ideia hoje. Se vai ser o Alexandre ou o Heitor Gomes por ali subindo, primeiro vir por dentro, ok, é uma diferença. Se é o Bruno num jogo de meio de semana, se é o Pedro hoje, porque a pedida vai ser outra, o controle de minutagem, beleza. Se é o Varela por ali, se é o Royal, mas as movimentações elas começam a ficar mais repetidas. Acho que isso vai ajudar a explicar. O Flamengo hoje fez um jogo muito difícil. É bom lembrar quem é o Bahia na brincadeira, na tábua de campeonato brasileiro. O Bahia, em algum momento, nos 30 minutos até o final do primeiro tempo, causa desconforto ao Flamengo. Em algum momento ali no segundo tempo, o Flamengo dá uma baixada também para respirar, né? Bola na trave, resistiu um pouquinho também. Nossa, em algum momento ele poderia ter disputado um pouco mais. Não acertou, o Flamengo também não acertou. Poderia ter feito mais um gol. E aí acaba que se lança um pouquinho mais, se abre também um pouquinho para onde o Flamengo gosta de jogar. Ele tem a qualidade do Flamengo, isso aí você não consegue controlar. O Mengão jogou, viu? Administrar algumas partes do jogo. Então, O Mengão jogou bem hoje. Muito interessante. Vitória muito importante. Do Leonardo Jardim, e você começa a entender que no próximo jogo, independentemente do adversário, a ideia vai ser pressionar lá em cima, 20, 30 minutos de muito sufoco, tirar o adversário da zona de conforto, atacar em aceleração, roubar a bola, o pé pressiona muito intenso, e depois você tentando ver se a bola entrar, se você controlar, rodando as peças, entendendo que o Paquetá vai se aproximar. Sabemos agora contra essa série dele no final do jogo, né, que não seja nada grave. O Paquetá aproximando, o Lino vindo mais por dentro, o Arrascaeta chegando por ali, ou o Pedro ou o Bruno, sabe, em seus papéis. Então você começa a entender e fica fácil ficar na lógica sequencial por que o Flamengo vem evoluindo e construindo esses resultados. Acho que você tem para ficar satisfeito. E a volta de Saul acaba sendo emblemática, né? Pela Cruz Cruz, Saul desvia, Paquetá faz o gol, coroa o bom momento do Paquetá, o grupo inteiro ali, sabe, ao redor de Saul. É interessante, porque a base do Flamengo ela custa muito. Saúl de la Cruz, hein? É um jogador importante. Bola na rede e resultado para classificar também. Aliás, falar o Birnani bola na rede nos últimos 5 jogos, nas 5 vitórias, 12 gols marcados. É o melhor time dos últimos tempos da última semana? Bom, eu acho que é o melhor time. Primeiro, boa noite a você, William, Elton, Calçado, Pedro, nós estamos fazendo esporte. Não, é um time que tem o melhor. Olha só. Quando O Arrascaeta, Pedro, coletivamente bem, Bruno Henrique, os caras jogam demais. jogadores inspirados, ele mostra o melhor futebol da América do Sul. E, obviamente, no Brasil.
Nosso cara jogou muito bem o ataque, o time em si foi uma boa partida, né? Pra gente explicar essa vitória do Flamengo. O Bahia hoje, depois da derrota pro Flamengo, é o time que tem a melhor campanha como visitante no Brasileirão. Ainda é. Tem 12 pontos, né? Palmeiras tem 11, mesmo número de jogos. Curitiba tem 11, com o mesmo número de jogos, e o Flamengo chegou a 10. Ou seja, você criar esse volume de jogo, essa quantidade de chances, e fazer um jogo razoavelmente seguro contra o Bahia. Você pega esse lance, por exemplo, faltou muito pouco de pressão, no chute do Jean Lucas de fora da área, que bateu no travessão, mas ainda é muito mais mérito de quem acerta um chute desse do que de você dar algum espaço para o adversário construir. E o time do Flamengo não dá espaço para o adversário construir. Quando marca alto não dá espaços, quando baixa as linhas, às vezes ainda dá algum espaço, mas não dá tanto espaço como outras equipes dão. Tem um contra-ataque muito forte, quando tem a bola tem criatividade, tem jogadas por ambos os lados de velocidade, jogada de construção com os volantes por dentro. Vocês citaram, por exemplo, o Saúl na partida de hoje. Então vai aparecendo essa construção. Entrou até bem no Saúl, né? Obviamente não é linear, porque no futebol não é assim. Eventualmente o time não vai jogar bem, mas quando você vê o time encaminhado com uma direção, com ideias de jogo, a forma como essas ideias são aplicadas. Olha só. Esse é outro do Pedro Def. Aí o goleirão desviou. Se 2 gols dele assim, golaço. Vai chegar na hora que mais importa na temporada, disputando provavelmente todos os campeonatos com boa chance de ganhar. E só fica uma dúvida, porque tem a Copa do Mundo que pode desgastar alguns jogadores do Flamengo, mas também tem uma boa notícia. Quando a gente olha o caixa do Flamengo, quando tiver a janela de transferências no meio do ano, o Flamengo quem mais pode gastar. É verdade. O Flamengo ainda pode se reforçar ainda mais. Ainda já tem um elenco bom, muito bom, produzindo muito bem nas mãos do Leonardo Jardim, mas ainda dá para se reforçar no meio do ano. Elton Serra, dá para destacar, mas te salta aos olhos nesse Flamengo, nesse momento do Flamengo. Pode ser um jogador, pode ser um trabalho do treinador, pode ser algo no coletivo. Tudo bem? Tudo bem, ou pode ser tudo. Ou pode ser tudo. Pode ser tudo. Sim, boa noite pra vocês, boa noite. 11º jogo do Leonardo Jardim sob o comando do Flamengo, 7 gols sofridos. Eu acho que dá pra destacar o Flamengo emulando os melhores momentos do Cruzeiro do Leonardo Jardim na temporada passada, que não é necessariamente se defender bem sem a bola, é ter a bola para não sofrer. Nesses 11 jogos, passou 6 sem sofrer gol. Ou seja, mais da metade o Flamengo saiu sem levar gol. Mais uma vez. Estava tomando gol todo jogo. Todo jogo. Teve um pouco fora da curva que foi o jogo contra o Bragantino, levou 3-0, mas passou 6 partidas sem levar gols. As 3 primeiras, né? Essa início do Léo Jardim tá bom, aí. Tá razoável. Essa sequência agora de 11 jogos conseguiu sair com baliza 0, né? Queria ele próprio português. O Werner gosta de clean sheet. Isso aí já é uma coisa mais bem elaborada. Estava aqui na maquiagem discutindo produtos. Ou você acha que a possibilidade de eu citar esses termos, Sabe o que você está falando que sou jornalista brasileiro, Do ar, acho bem baixa. Fora dele, Bem alta. europeu vai ser? para provocar os eurocentristas, mas isso não interessa aqui, vamos lá. mas acho que passa muito por um Flamengo que continua sendo um Flamengo propositivo. Hoje teve mais a bola que o Bahia. O Bahia mudou a forma de jogar inclusive nessa temporada, né? Passa a ser um time mais de transição rápida. E era natural que isso acontecesse jogando em casa. E principalmente, né? Eu acho que o Leonardo Jardim ele está conseguindo manejar o elenco, tendo a possibilidade de manter o sistema, mas mudando a característica do próprio time. No meio campo, a gente já citou aqui, né? O Pulgar fora, o Jorginho fora, dupla de volantes que vinha jogando com o Felipe Luiz. Ele coloca o Everton Araújo, traz o Paquetá. Mesmo assim foi bom. Eu acho que aos O time. poucos ele vai encontrando a posição do Paquetá. Sem Pulgar, sem porque era uma Jorginho. dúvida de onde ele iria jogar, se ele ia ser um meio armador, se vai jogar aberto pelo lado. Eu acho que ele vai fazer a função que o Gerson fazia, por exemplo. Paquetá jogando muito. Paquetá. Então simula aquele Flamengo que viveu seus melhores momentos até com o próprio Felipe Luiz e um pouco antes também, né? Quando o Gerson era jogador do Flamengo. Então acho que a característica é um time que sofre menos defensivamente. É uma equipe que já tem essa capacidade de decidir jogos com o seu ataque. O primeiro gol de jogada coletiva com o Pedro acionando ali o Arrascaeta. O segundo gol, o Arrascaeta acaba de sair.
Aí teve torcedor do Bahia que falou assim, que alívio, o Arrascaeta saiu. Entrou um cara que... Vários. É mesmo. Entrou um cara que tá há tantos meses sem jogar, e o cara toca, primeiro toque na bola, jogada ensaiada de um jogador que não joga há 6 meses. É impressionante, então, como o time consegue se conectar. Eu acho que o Leonardo... 6 meses. Todos que entraram, e não tinha o Carrascal suspenso, não tinha um jogador importante. Então, acho que o conjunto ele funciona muito bem e o Leonardo Jardim é apenas um facilitador disso. O time tá entrosado. O time tá entrosando, o time. Depois, do meio pra O frente, jogador tá se entrosando. inclusive, nem precisa ser um atacante para decidir. Até os zagueiros têm decidido, os laterais têm decidido. Acho que o que precisa ser caracterizado como Flamengo, só um ponto, né? Acho que a gente está transportando para o Brasil um Arsenal e Manchester City. Nesse momento, o cenário é igual. Há 6 pontos do Palmeiras, com um jogo a menos. Esse jogo a menos é contra um time da zona de rebaixamento, que é o Mirassol, e tem um confronto direto. Tudo isso antes da Copa do Mundo. Eu acho que determina muito como você vai terminar o brasileiro antes da Copa do Mundo. Você passar 40 dias na liderança, é outra história em relação a essa disputa pelo título. Ganhou, vitória importante, 3 pontos na mesa. Visto que o Palmeiras também ganhou. E o Fluminense também ganhou. Então foi muito importante o Mengão ter vencido o Bahia, que não é um time ruim não, é um time bom, hein? É um time bom. Tá lá em cima da tabela também, porque é um time bom. E foi um jogo muito importante, vitória muito importante. E o Mengão venceu. É isso daí.